Fiquei refletindo sobre uma live que eu assisti no YouTube. O entrevistador ali, né, fazendo uma live com um certo pastor. Eu confesso que eu até estava gostando da live, das colocações as quais o pastor estava fazendo. A maioria das colocações ali eu estava achando lúcida. Eu estava achando aquele pastor... Achando não. Eu acho aquele pastor até bem inteligente. Não vou citar nome aqui, claro. Só, gente, que teve um determinado momento da live, ainda bem que já era quase no final da live, né? Depois que eu estava assistindo, que eu estava gostando, aí lá no finalzinho... O pastor faz um comentário, meu Deus, que eu fiquei perplexo de ouvir aquilo, de ver e de ouvir. Só que antes de eu falar o comentário desse pastor, gente, eu quero dizer aqui para vocês que eu não estou fazendo propaganda política com o que eu vou citar, tá? Eu não sou desse pensamento de direita, de esquerda, de bolsonarismo, de lulismo, nada disso, tá? Eu não sou. Se me perguntarem, tu é de direita ou tu é de esquerda? Eu sou do bom senso. É isso que eu sou, do bom senso, tá? Porque eu acho que essa coisa de direita e esquerda divide muitas pessoas. Só que esta colocação desse pastor que eu estava citando para vocês, que eu assisti, ela deixou muito a desejar, gente, tá? Por que deixou muito a desejar? Porque esse pastor, essa live, ela foi no ano de 22, tá? Aproximadamente 4 anos atrás. Mas eu assisti hoje. Na verdade, foi hoje, um pouco ontem e o restante hoje, tá? Mas o que eu quero dizer com isto? Que esse pastor, ele citou que no ano de 22, né, o então presidente ainda era o Bolsonaro. E o presidente da época, o Bolsonaro, ele cortou, não sei se todo ou um pouco, a ajuda que o governo dá para a cultura. Aí você pode dizer assim, mas então tu é... Não, gente, eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou do bom senso, como eu falei. O que eu quero dizer é que esse pastor... Gente, se fosse qualquer outra pessoa que tivesse dito isso, tudo bem. Mas um pastor falar isso, ele falou assim, que ele... No sentido contrário do governo Bolsonaro ter cortado verba para a cultura. Aí eu pergunto para você, mas vale a pena? Claro que pode ter algumas raras exceções, tá? Mas eu pergunto para você, vale a pena, gente, investir na cultura desse país? O governo Bolsonaro fez muito bem em ter cortado verba para a cultura. Mas é claro, gente, porque aí antes que alguém me critique, atire pedra aqui em mim, diga, seu bolsonarista, não sei o quê. Não, gente, mas reflita comigo, principalmente se você é cristão, tá? Porque esse pastor, ele é um pastor cristão, mas eu fiquei assim, admirado dele ter dito isto, que ele não concorda com o governo Bolsonaro ter cortado verba para a cultura. Cultura, país que faz música aí, que não dá para chamar as músicas de agora de música. É um lixo, a maioria é um lixo, gente. Não tem conteúdo, pelo contrário, tem conteúdo apelativo para promiscuidade. Tem músicas aí que, meu Deus, gente de família não deveria ouvir. Um incentivo para a promiscuidade, para a libertinagem. E, gente, no ano de...
eu não lembro o ano exato agora, mas é coisa de uns 6 anos atrás, mais ou menos, 5, 6 anos atrás, por aí. Aconteceu algo lamentável. Eu não sei se foi em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas foi numa grande cidade aqui do Brasil, tá? Um homem se deitou nu, tá? Nu, num teatro. Se eu não me engano, foi num teatro. Eu não lembro exatamente do local, do lugar, tá? Mas eu lembro que aconteceu isso. Um homem se deitou nu, tá, gente? O que eu quero dizer com isto? Sabe por que este homem fez isto? Ah, é um ato cultural. E uma mãe, eu não sei o que essa mãe tem na cabeça, sinceramente. Que tipo de mãe é essa? Levou a filha, na época uma criança, como eu disse, isso é coisa de uns 5, 6 anos atrás, talvez até mais, levou para ver o tal homem nu, porque aquilo era uma obra de arte. Pelo amor de Deus, gente. Veja como as pessoas estão perderam a noção de moral, de ética, de uma mãe levar uma criança, uma menina, para ver um homem nu. Porque era uma obra de arte, de cultura, era cultura. É esta cultura aí que o Bolsonaro cortou verba e que o tal pastor acha ridículo. Ele não disse que era ridículo, mas que ele não concorda. Gente, vamos ser cristãos assim, ó, defendendo aquilo que é justo. Como que um pastor vai achar errado um governo que suspende verba para a cultura, sendo que a cultura é um apelo para a devassidão, sendo que a cultura deste país está corrompida, está podre? Desculpe a palavra, mas eu não acho outro adjetivo melhor para falar. Então nós temos que defender sim as nossas convicções. Eu estou falando defender convicções cristãs. Eu não estou fazendo apologia à política. Tá bem, gente? Mas fica aí a reflexão. Porque este ano é ano de política. É ano de eleição. Tá? E às vezes as pessoas, elas não têm, como é que eu vou dizer assim, a sua personalidade definida, nem para escolher um político. Elas votam em quem o seu pastor indica. Imagina um pastor desse, gente. Ele dizendo assim, não vote em tal político. Imagina se ele usar essa desculpa, porque esse político não ajuda nem a cultura. Mas como ajudar uma cultura dessa, corrompida nesse país? Então, gente, preste atenção. Preste atenção, porque, como eu disse, eu não estou defendendo nem direita e nem esquerda. Estou defendendo o bom senso. Porque é uma vergonha o que acontece nesse país também. Agora já vou puxar para outro lado. Estou encerrando o vídeo, mas o outro lado que eu me refiro é outra questão, é outro patamar em que eu acho uma vergonha. Acho não, eu tenho certeza que é uma vergonha. Para quem vê com vergonha, porque tem gente que é tudo normal, né? Mas para mim é uma vergonha. Ver púlpitos de igrejas se transformarem em palanque eleitoral. Também é outro extremo. Veja que por isso que eu disse, e repito mais uma vez, não é apologia nem para a direita nem para a esquerda, porque tanto em ambos os lados tem extremismos. E é ridículo, gente. O lugar onde deve ser pregado o Evangelho de Deus, sendo muitas vezes usado como palanque eleitoral. Que possamos observar estas coisas e discernir com a nossa crença no Evangelho. Até a próxima.